Hoje, eu acredito que era para ter sido um dia alegre, feliz. Porém, as notícias que nós vamos levar hoje realmente chocam e a cada dia que passa parece que choca mais ainda. Não sei se eu vou fazer o jornal inteiro, se vai ter intercalado, eu acredito que não, nós vamos fazer talvez um bloco único em razão das matérias que nós vamos trazer. Então, no começo, eu só vou constar duas matérias de fatos que aconteceram aqui na região, que é bom nós sabermos que é uma forma de nós evitarmos o que acontece. O primeiro fato, um cidadão vai na rodovia e tenta furtar os fios de eletricidade. Só que eu falo, quando você vai mexer com eletricidade, você tem que conhecer, saber o que está acontecendo, saber a voltagem, como mexer. O cidadão foi furtar fio, no mínimo ele deveria estar descalço, não sei o quê. Na que ele encostou no fio, fechou o curto-circuito no corpo dele, ele em contato com a terra, não podia ser outro, vítima fatal na SP-340. Vejam só. Um homem, ainda não identificado, morreu eletrocutado na madrugada de sábado enquanto tentava furtar cabos de energia elétrica na rodovia Governador Dr. Ademar Pereira de Barros, a SP-342 em São João da Boa Vista. Uma ambulância de resgate esteve no local e constatou a morte. As circunstâncias que envolveram tanto a tentativa de furto quanto a eletrocução ainda são desconhecidas e serão investigadas pela Polícia Civil. Só um detalhe. Não é 340, é 342. É que as duas são aqui na bifurcação. Está aqui, ó. Por causa de um pouco monte de fio, um cidadão perdeu a vida. Pessoas que estavam transitando para o local verificaram, ainda bem que não encostaram nele, acionaram o SAMU chegou no local, já verificou que ele estava sem vida. Por causa disso daqui, de bens materiais, uma pessoa perdeu a vida. Vale a pena compensar. Não dá. Por isso daqui, ele pagou com a vida. Vocês querem ver outro caso agora? Sábado, uma mulher na Avenida Padre Jaime começou a praticar furtos em estabelecimentos. Ah, mas não foi ela, foi outra pessoa. Quem compra produto roubado, furtado, incide no mesmo crime. Foi presa. Aliás, como está aumentando o número de mulheres presas na nossa região? Olhem só, isso foi na Avenida Padre Jaime. Veja. Uma mulher foi presa em flagrante por furto na Avenida Padre Jaime, em Mogi Guaçu. A detenção ocorreu após a suspeita ter sido contida por populares que presenciaram a ação ilícita em 2 estabelecimentos comerciais da região. Por meio de gestos, os cidadãos solicitaram a intervenção dos policiais, informando que haviam interceptado uma mulher suspeita de subtrair mercadorias de um salão de festas e de uma loja de materiais de construção. Ao realizar a abordagem e a revista pessoal, os policiais localizaram diversos itens em posse da suspeita. Entre os objetos recuperados estavam torneiras, fitas, receptáculos, plugs de tomada e buchas de redução, ameixas, nozes, pêssegos e cocadas provenientes do salão de festas. Compensa. O crime compensa. Vai para a cadeia, fica algemado, vai ver o sol nascer quadrado. Compensa. Crime compensa. Aqui nós temos 2 exemplos de mulheres. Uma mulher que praticou o crime e uma mulher levando a outra presa. Está aqui, ó. Qual a diferença? A policial militar vai para casa, fica com a sua família, põe a cabeça no travesseiro, dorme tranquila. A outra vai para a cadeia, vai dormir numa cama fria, comer uma comida que ela vai comer. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, o mesmo sabor, a mesma comida, comendo, tudo igual.
diferencia às vezes o que vai comer. Mas você comer a mesma coisa, com o mesmo sabor, com o mesmo tempero, chega uma hora que enjoa. Está aqui, ó. 2 exemplos de mulheres, um para não ser seguido e o outro um exemplo a ser seguido. Está aqui, ó. Por isso que eu falo, a mulher pode tudo, basta ela querer. Ela querer, ela escolhe. Nesse caso, o crime ou se prosperar cada vez mais. Tá bom? Nós tivemos a semana passada 3 incidentes gravíssimos de meningite em Martinho Prado, na creche de Martinho Prado. Por que eu falo que são os incidentes gravíssimos? Um incidente, a criança foi levada para o hospital, voltou para casa. A segunda, essa é muito grave. A criança com meningite está internado no hospital 22 de outubro, está internada no hospital 22 de outubro, teve parada cardíaca e continua em estado muito, muito grave. A prefeitura lançou este comunicado para Martinho Prado, que a creche iria ser dedetetizada, lavada, limpada, em razão de que várias crianças tiveram contato com essas que foram detectadas com meningite. Existe a meningite viral e a bacteriana. Aqui está identificada em Martinho Prado. Até agora foi identificada a meningite bacteriana. Por que nós estamos falando isso agora? Para se tomar cautela e cuidado. A prefeitura, ainda bem no seu bom senso, suspendeu as aulas essa semana. Suspendeu as aulas essa semana. Mas não estava suspenso a semana passada e já tinha sido detectado a meningite. Então nós pedimos às crianças que tiveram contato na creche Martinho Prado ou mesmo em outras creches próximas, tomar o máximo de cuidado e procurar médico. Teve qualquer sintoma. O primeiro sintoma da meningite é simples, é só você olhar, a criança tem dificuldade de movimentar a cabeça. E ela sempre vai falar de dor na nuca. Por quê? Porque a meninge é a que inflama. A meninge é aquela membrana que envolve o cérebro. Ela inflama. A hora que ela inflama, por isso que trava-se esse movimento da cabeça e principalmente a nuca dói muito. O que nós queremos dizer? Que a Secretaria da Educação ela está demorando muito para tomar providências. Não é pouco, não. Ela está demorando muito para se tomar providências. Normalmente, o primeiro publicado da prefeitura é: não se preocupem, está tudo sob controle, nada está acontecendo, isso é só naquela região, tudo para eles é de só menos importância. Tudo é de só menos importância. Só é importante isso que nós vamos mostrar agora para vocês. Quando vai falar bem da prefeitura, aí eles divulgam como se fosse o exemplo perfeito da cidade de Mogi Guaçu. Olhem só o que a prefeitura divulga quando ela é condecorada na Secretaria da Educação no Estado de São Paulo, que recebeu medalhas. Vejam só. Doze escolas de Mogi Guaçu foram certificadas no Prêmio Excelência Educacional 2026, promovida pelo governo estadual. A iniciativa reconhece os avanços na alfabetização de estudantes até o 2º ano do ensino fundamental. Expõe para todo mundo que a Secretaria da Educação é um exemplo de alfabetização. Então nós vamos encaminhar essas matérias para a Casa Militar, nós vamos encaminhar essas matérias que nós vamos falar hoje para a Casa Militar para verificar se eles vão manter essa premiação
para as escolas de Mogi Guaçu. Então, fica aí, já que a Secretaria da Educação não toma providência, nós vamos encaminhar isso para a Casa Militar, aí a Casa Militar ela vai encaminhar para quem de direito, porque é onde nós temos o contato com a secretária da Casa Militar, que é um coronel da Polícia Militar. Então nós encaminhamos e aí ele toma as providências dentro do governo. Por que nós estamos falando disso? Porque aqui eles querem divulgar que a secretaria está linda, bonita e maravilhosa. Mas será que está mesmo? Vamos verificar agora um menino que saiu da escola, não é com uma lesão, é com hematomas de violência dentro da escola. Essa é a primeira que nós vamos mostrar hoje. Vejam só. A Polícia Civil de Mogi Guaçu investiga um caso de lesão corporal ocorrido no dia 6 de março de 2026 na EMEI, Escola Municipal de Ensino Infantil Hermínio Zanco, no Jardim Santo André. De acordo com o BO, boletim de ocorrência, a mãe foi buscar o filho na unidade de ensino e foi informada por uma professora que a criança apresentava marcas roxas. Trata-se do segundo caso, em março, de crianças que ficaram machucadas em escolas municipais da cidade. Segundo o relato da genitora às autoridades, a escola apresentou versões contraditórias sobre a origem dos ferimentos. A mãe questionou a ausência de supervisão e de cuidados imediatos, uma vez que nenhum medicamento ou gelo foi aplicado e a família não foi comunicada no momento do incidente. O caso foi registrado como lesão corporal. Primeira desculpa da escola, que a criança alegou que quem fez isso para ela foi o seu irmão que o agrediu. Essa foi a primeira desculpa que a escola criou. Foi o seu irmão. Só que aí a mãe falou assim, ele não tem irmão, ele só tem uma irmã e é muito menor que ele. Aí a escola falou, então não é isso. Quer dizer, para a escola ele já tinha falado que foi agressão do irmão. Não colou porque não tem, porque ele tem uma irmã e é muito mais nova que ele. Não, foi porque ele caiu de um brinquedo na escola. Se caiu do brinquedo da escola, o brinquedo era inadequado para as crianças que estão lá, ou não tinha supervisor junto com as crianças. Culpa da escola. Procura criar desculpa para todos os lados, como se a escola fosse o exemplo. Está aqui uma coisa. Vamos continuar? Vocês acham que é só isso daqui? Não. Não é só isso daqui, não. Agora vou mostrar para vocês uma coisa muito, muito mais revoltante, que é o que fizeram para uma criança autista, para um menino autista. Para quem não sabe, criança autista tem que ter um cuidado, um acompanhamento com pessoas especializadas. Então nós vamos ouvir a mãe agora. Fui até a casa dela, conversar com ela pessoalmente. Estou falando isso para vocês já desde a semana passada. Que ela não nos procurou. A mãe nos procurou, né? Mas a OSC que não nos procurou. A mãe nos procurou para mostrarmos isso. Mas a OSC, que é a responsável dentro da escola, nós entramos em contato com eles, não nos procurou. Mas a mãe nos procurou para nós mostrarmos isso daqui, que nós vamos fazer agora. Então nós fomos até a casa dela, fizemos uma entrevista com ela dentro da casa dela. Só que antes de falar a matéria, nós passarmos a matéria dela, vai dar 11 minutos, mas eu gostaria que vocês assistissem. É um pouco extensa, mas é interessante o que a mãe explica. Antes de eu mostrar a matéria, quero falar para vocês que a hora que eu cheguei, o João chegou também. E é fácil, é visível olhar para ele para perceber que ele tem TEA, transtorno do espectro autista. Ele não queria nem chegar perto de mim. Aí eu fui conversando com ele. Dali a pouco eu o cumprimentei, falei, boa noite, João. Aí nós começamos a conversar. Porque o autismo tem um comportamento completamente típico deles.
Aí chegou uma hora, eu falei assim, João, queria um presente seu para você me dar. Ele falou assim, mas o quê? O que você quer que o que eu posso te dar? Eu falei para ele assim, quero um abraço seu. Aí ele contornou a mesa que estava próximo da mãe, veio até mim e nós demos um abraço. Isso é vamos dizer assim, você tem que criar um vínculo com o autista. Mas olha o vínculo que a escola criou com o filho dela. 11 minutos. Assistam a matéria. Mariana, obrigado por nos receber aqui. Nós recebemos todo o relatório que você nos comentou envolvendo o seu filho João. Gostaria que você fizesse um breve relato para nós do que é que aconteceu e está acontecendo com o seu filho João na escola. Então, o João Miguel, ele tem TEA e tem uma paralisia lateral esquerda. E nós temos dificuldade desde o ano passado com o Colégio Padre Estevo em relação à conduta com ele, né? A como lidar com ele no dia a dia, com as tarefas e principalmente nas crises que ele tem, né? E a gente está tendo contenções muito agressivas com ele. Antes de nós entrarmos nessas contenções agressivas na escola, vamos conhecer um pouco o João. O João faz terapia? Ele faz terapia com a Renata, da Clínica Voando Alto, né? Que já referente ao TEA. Referente ao TEA e a paralisia motora também. E ele vai constantemente nessas consultas? Sim, toda semana. Toda semana? Toda semana tem atendimento com ela e com as outras terapeutas, que é uma equipe que acompanha ele. Tá, então agora vamos partir para a escola. Você já havia entrado em contato com a escola relatando esses acontecimentos envolvendo o seu filho João Miguel e os funcionários da escola? Sim, sim. Pela última vez, a penúltima vez, né? A professora conteve ele, subindo em cima dele. E nessa contenção... Ele tendo TEA, ela conteve e subiu em cima dele? Subiu em cima dele de joelhos. Como que isso chegou para você? A minha filha de 6 anos presenciou o ocorrido e me relatou a hora que chegou em casa e o João Miguel confirmou. E aí eu tive a certeza porque o short e a cuequinha dele voltou pra mim numa sacolinha e eles tinham avisado somente que ele tinha feito xixi. Não passaram nada do que aconteceu. Situação. Não. Quem falou foi a minha filha de 6 anos. E ele simplesmente confirmou. Fui conversar com a Juliana na escola para saber o que tinha acontecido, o porquê tinha ocorrido isso, porque foi a segunda vez essa contenção agressiva com ele, né? E aí eu falei para ela que mais uma vez eu iria tomar providências. E isso tudo foi falado em uma reunião, até a supervisora Ana Paula estava junto, estava a Ana Paula, eu, a Luciane e a Juliana, e os profissionais da Fazenda Canto Porto que estavam orientando a escola em relação ao João Miguel. Deixa eu falar uma coisa para você. Quando isso chegou para você, foi após ele ter saído da escola ou durante o período escolar? Foi durante a escola. E aí que você presenciou que ele estava com escoriações e lesões? Isso, a quinta-feira passada, né, dia 11 de março, ele saiu da escola, a minha mãe buscou ele, ninguém relatou nada para ela, e eu cheguei em casa, fui dar o banho nele e eu vi o braço dele marcado. E eu perguntei para ele o que tinha acontecido. Aí naquele momento ele me relatou que ele deu um tapa no auxiliar dele no momento de crise. A outra auxiliar segurou ele e jogou ele no chão, que foi aonde ficou marcado. Aí naquele momento eu procurei a delegacia, o delegado me orientou a fazer o laudo médico no hospital primeiro, para depois fazer o boletim de ocorrência. Nós fizemos o boletim de ocorrência e ele também me pediu para procurar a Secretaria de Educação e o Conselho Tutelar. Na sexta-feira, dia 12, eu fui até o Conselho primeiramente. A conselheira que me atendeu foi a Elaine. Até questionei ela de várias coisas, porque como que eu iria mandar ele na escola, sendo que aconteceu tudo isso. E ele está tendo crises assim cada vez mais fortes por conta dessas contenções agressivas.
E ele me traz um relato também de puxarem o cabelo dele. A gente já teve episódio também de uma mãe. Eu como mãe me senti ameaçado pelas falas dela. Então, assim... Do conselho tutelar. Da escola, uma mãe da escola, que meu filho teve a crise e acabou dando um tapa no filho dela, e essa mãe veio até a me ameaçar. Foi tipo, que uma mãe que senti. tem um filho que não tem problema do TEA sentiu como se você fosse uma Uma ameaça. responsável das atitudes do meu filho em momentos que provocam ele. Né? Então, assim, tive esse, tipo, eu senti ameaçada, porque ela falou, eu vou chamar a polícia pra você, eu vou te denunciar, e eu acho que as coisas não funcionam assim, né? Eu acho que a escola deveria ter a conduta de acalmar ele primeiro, saber lidar com ele, que é o que não está acontecendo. Por ser uma escola de referência para crianças atípicas, né? Não está acontecendo isso, está acontecendo totalmente ao contrário, ele está muito mais agressivo, e o mais engraçado que é somente na escola. Os documentos referentes a essas agressões estão aqui conosco e nós vamos colocar no momento oportuno para mostrar para vocês que são documentos oficiais, tanto do hospital quanto da própria delegacia. Ariana, deixa eu só fazer agora uma pergunta para você nessa situação que você como mãe, como que você está se sentindo em razão desse tratamento que o seu filho, que tem o TEA, que é o transtorno do espectro autista, como que você está se sentindo agora em levar o seu filho na escola, nesse comportamento? Como você se sente agora como mãe? Não quero levar ele na escola. Na verdade, ele não tem ido. Até o dia que eu fiz o relato no conselho tutelar, eu já avisei ela que eu não iria levar ele. Como que eu vou deixar ele na escola diante de tudo isso que aconteceu? E ele chorou bastante também, né? Ele chora, ele fala, eu não quero ir. E a gente tem essa questão, né? No conselho tutelar, qual foram os procedimentos que você foi orientada ou que eles iriam adotar? Eles fizeram um documento pelo relato que eu fiz e que era para mim procurar a Secretaria da Educação para resolver a situação. Ou seja, não fizeram nada? Nada. E aí, saindo do conselho, eu fui até a Secretaria da Educação, porque eu já tinha feito até um relatório um dia anterior pedindo providências, né, em relação à alfabetização do meu filho, porque ele não está ficando dentro da sala de aula. Você, inclusive, fez uma carta para o secretário da Educação. Você encaminhou essa carta? Foi encaminhado a carta. Inclusive, a carta nós vamos mostrar para vocês daqui a pouquinho. E qual foi o retorno dessa correspondência que você enviou ao secretário da Educação? Na manhã de hoje, né, eu fui até a escola, juntamente com a Ana Paula, supervisora, a Juliana, a Luciane, a minha tia acompanhou eu. E o retorno era... vamos dizer assim, muitas coisas que não tinha que conversar foram falando, e o consenso era que eu gostaria de trocar de escola, porque eu não tenho mais confiança na escola. Não só na escola, como nos funcionários. Isso aí você teve dentro da Secretaria da Educação? Dentro da escola, Padre Estevam. E dentro da Secretaria da Educação, com quem que você conversou? Eu só fiz um requerimento, um papel, um documento, e a moça que atende inicialmente, ali na hora que a gente chega, falou que iria passar para a Ana Paula, né? Passaram? Segundo a Ana Paula, hoje de manhã foi passado para ela. E a gente chegou até a questionar a Ana Paula se o secretário iria me dar um retorno. E ela passou que não, que é ela que seria a porta-voz. E aí me perguntaram qual escola eu gostaria de transferir. E eu falei, por conta da logística, pedi a determinada escola e que ela iria verificar a possibilidade de vaga ou não. Aí nós encerramos. Hoje, às 4 horas da tarde, eu entrei em contato com a Ana Paula novamente para resolver a situação, porque eu não quero deixar meus filhos fora da escola. Porque a irmã também não está indo, por conta de a escola ficar questionando a minha filha, porque o que está acontecendo... o que o irmão está fazendo, se ela vai trocar ou não. Você está vendo que seus filhos estão se sentindo ofendidos ou perseguidos? Sim, porque não tem que questionar uma criança de 6 anos do que está acontecendo, né? Em nenhum momento. Eu acho que o questionamento tem que ser sobre o pai e a mãe, né?
E não com uma criança de 6 anos. E vocês estão sendo chamados pela escola para saber o que está acontecendo? A escola tem chamado vocês? Nos momentos de crise, praticamente todos os dias a escola liga, pede para ir buscar ou avisa que está acontecendo com ele, né? E aí é nesses momentos que a gente vê que ele está tendo essas contenções muito agressivas e está piorando as crises dele. E o retorno da Secretaria da Educação, não sei se é do secretário Paulo, de quem é esse retorno, foi de que a escola que eu pedi a vaga, ela não tem a vaga para ele, e que por lei eu tenho que manter o meu filho na mesma escola, porque é a escola próxima à minha casa. Mas aí que é a questão, o que eu estou indignada como mãe, né, é como eu vou mandar o meu filho para uma escola que ele está tendo contenções agressivas, onde os funcionários olham tudo torto para você na hora que você chega. Você está percebendo que esses funcionários não têm capacidade de cuidar dos meus filhos, principalmente do João Miguel. Não tem estrutura nenhuma a escola para cuidar dele. Você tem percebido esse mesmo tratamento com outras crianças que têm o TED ou o TOD? Olha, o TEA ou o TOD? Não posso dizer assim exatamente para o senhor, mas eu tenho relato de uma vizinha minha que já tirou o menino da escola ali por conta disso. Pela estrutura da escola não estar adaptada para a criança, né? Não estar Nós adaptada para vamos entrar eles. em contato com a Secretaria da Educação e com a OSC responsável por esses monitores e vamos juntos apresentar a vocês quais foram os retornos que nós tivemos. Vocês estão vendo que eu fui pego de surpresa quando eu fui conversar com ela. Nessa hora nós pedimos para o João ir brincar com a irmã dele. Ele foi e eu só permaneci com a mãe e o pai que estava fazendo a gravação. Nesse caso, o que aconteceu? Vocês viram como foi revoltante o que a mãe nos conta? Pegaram o filho dela, de 8 anos, colocaram dentro de uma sala, trancaram a sala, ou seja, ele ficou sozinho, autista, ficou trancado dentro de uma sala. Cárcere privado. Depois disso, abriram a porta, o menino logicamente estava tentando sair, começaram a empurrar o menino com a perna. Aí o menino já estava em crise. Vocês sabem como que contiveram o menino? Ficaram em cima dele, colocaram ele no chão e ficaram em cima dele. Uma criança de 8 anos. Vocês imaginam como ficou essa mãe? Como ficou a mãe quando soube disso? Eu teria ficado muito mais que revoltado. E aí depois leva o filho para a mãe e fala que a culpa é da mãe. Que a mãe é que tinha que controlar o filho. Se ele foi para a escola para fazer inclusão, saiu de lá excluído. E detalhe, lesões corporais pelo corpo. Um menino de 8 anos. 8 anos. Esse jovem tem 8 anos. Eu não quero que vocês imaginem a criança, quero que imaginem que fosse o seu filho, o seu neto, o seu sobrinho. Está aqui, ó. Um sai com hematoma, o outro tratam como se fosse um objeto. Vocês acham que não é isso? Vou colocar para vocês o documento. Ó, esse é o anterior, outra criança. Esse é o menino de 8 anos. Agora eu vou colocar para vocês o documento que a mãe e a escola, o documento em que a mãe e a escola, a escola fez uma ata explicando essa história do que tinha acontecido. Eu não sei se você consegue, vocês aí conseguem olhar mais fácil, porque eu não vou conseguir achar. Bem por aqui assim, ó, eles falam que eles manusearam o menino. Eu não consigo achar o termo. Se você conseguir achar aí,
mostra para nós, é um pouco mais abaixo aqui, que eles falam que eles manusearam ou manipularam, alguma coisa assim, o menino. Eu acho que é pelo meio aqui assim, ó. Aí você vai procurar. Achou aí? Se você achou, coloca para mim, porque eu não estou conseguindo enxergar, porque isso aí foi a escrita da escola. Como tem o nome profissional, vamos deixar tranquilo. Na carta, no objeto que a escola escreveu, pode ver, ó, o símbolo da escola, está aqui, ó. Colocaram que eles manejaram, esse foi o termo que colocaram, manejaram o menino. Aí você vai no dicionário e procura o que é manejar. É tudo relacionado a objeto, matéria, não a um ser humano. Então eles estavam manejando o menino como se fosse uma cadeira, como se fosse um banco, como se fosse um lápis. Manejaram o menino como se fosse coisa. E isso está num documento oficial da Secretaria da Educação. E o pior de tudo, ainda pior do que isso, que nós entramos em contato com a responsável da OSC, que seria, vamos dizer assim, a supervisora, chefe, a coordenadora dessas monitoras das escolas. Nós ligamos para ela a semana passada e estávamos aguardando a resposta. E a resposta que nós tivemos da senhora Rosana foi o seguinte: nem estava sabendo disso, nem tinha conhecimento disso. Olhe bem, isso aconteceu dentro de uma escola em que uma monitora, da qual ela é a responsável, ela é a coordenadora, só repetindo, o nome dela é Rosana. Uma criança, não é Rosana? Esqueci, é Vanessa, desculpa, que a Vanessa é a coordenadora, até me confundo, quando eu vejo isso aqui, até me confundo. A coordenadora Vanessa falou que nem estava sabendo o que estava acontecendo, não tinha nem conhecimento disso. E detalhe, e a Secretaria da Educação tinha conhecimento? Não, não tinha conhecimento nenhum. Todo mundo quieto, mudo e calado. Aí vem aquela pergunta: será que a coordenadora tinha conhecimento? Será que a Secretaria da Educação tinha conhecimento? Se tinha, fechou. Por que eu estou falando que isso já era de conhecimento de todos? Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês que eles tinham sim conhecimento de tudo isso. Porque a mãe fez uma carta, está aqui a carta, ela fez uma carta e entregou explicando tudo isso na Secretaria da Educação. Olha o cuidado que a mãe teve, ela explicou tudo o que estava acontecendo. O que a Secretaria da Educação fez? Nada. É isso que eu falo, colocam profissionais que não se preocupam com o setor que responsabilizam. Secretário da Educação fez alguma coisa? Nada. E detalhe, ó, aqui, ó, vocês viram o vídeo da mãe? A mãe registrou queixa disso. Registrou queixa, fez um boletim de ocorrência. Tem um boletim de ocorrência aí? Coloca para nós o boletim de ocorrência agora. Só para vocês verem que o negócio é... E eles tentam resolver a coisa de uma maneira pior ainda, que eu vou mostrar daqui a pouco. Dá uma olhada... Não, esse aqui não é o boletim de ocorrência, esse aqui é a... Mas tudo bem. Aqui está o laudo do ML. Mostrar que a criança tinha realmente lesões que tinha sofrido dentro da escola, porque junta todos esses documentos, vai verificar que a lesão aconteceu dentro da escola. E agora, o que é pior de tudo isso? Aí, a OSC e a Secretaria da Educação falam: precisamos fazer alguma coisa.
Vamos fazer alguma coisa. Vamos trazer todas as monitoras, vamos trazer todos os monitores no Centro Cultural para fazer uma palestra de como conter autista. Tem as fotos aí para nós? E detalhe, eu vou mostrar para vocês agora. Fizeram uma palestra para conter autismo, para conter crianças autistas. E aí que fica pior a emenda do que o soneto. E eu vou chegar e dizer por quê. Aí a turma fala assim, ai, coronel, você fala muito. Vou mostrar para vocês agora. Amplia a foto para nós aqui. Isso aconteceu hoje dentro do Centro de Convivência. Centro de Convivência, do Tupec, Centro Cultural. Isso aqui é o teatro do Centro Cultural. Calma que eu vou chegar. Se fizeram isso hoje para ensinar todos os monitores como conter criança autista, primeira coisa, todos aqui não sabem fazer a missão pela qual foram contratados. A OSC não sabe fazer aquilo para o qual foi contratado, que era para cuidar das crianças autistas. Pois se fizeram agora uma palestra dessa, significa que eles não tinham treinamento para cuidar de autistas. E detalhe, olhe bem, não é só monitor. No dia acontecido, tinha até professor junto com o fato acontecido, não posso dizer agressão, mas a criança saiu machucada da escola. E é pior ainda quando eu falo e eu vejo essa matéria. Significa que eles não eram treinados antes. E nessa palestra agora, que vão falar que fizeram uma palestra para treinar os monitores, aí eu vou falar para vocês algo que é ainda mais grave. Vou falar de uma pessoa que é meu amigo, um profissional excelente, de excelente gabarito, uma pessoa a quem eu só tenho elogios a fazer. Coloca um close para mim nessa pessoa que está aqui, ó, dando a palestra. Se tiver uma foto melhor, pode pôr. Consegue dar um close daqui? Se não conseguir, não tem problema. Vamos ver se a gente pega uma outra foto mais fechada. Esse profissional chama-se Leandro Augusto. Um excelente amigo, um excelente pai de família, um excelente profissional, um excelente bombeiro. Uma pessoa que eu admiro profissionalmente. E detalhe, ele já esteve aqui na MDTV fazendo instrução de pronto-socorrismo. Mas eu pergunto para vocês, qual a especialidade dele em autistas? Ele é psiquiatra? Ele é psicanalista? Ele fez pedagogia? Não. Ele tem, sim, conhecimento em muitas áreas, mas como conter um autista, ele não tem especialidade nisso. Ele dá aula de pronto-socorrismo, afogamento, salvamento em altura, sob engasgo, nascimento, parturiente, tudo, resgate. Mas ele não tem conhecimento na área de autismo. Vocês acham que esses profissionais vão conhecer? Porque o que ele vai passar é por experiência. Vou dar um exemplo para vocês agora, que eu participei de várias palestras sobre autismo. E uma dessas palestras de autismo que eu participei, que me marcou demais, foi que quem deu a palestra era um autista. Ele era autista e estava falando sobre autismo. E a parte que ele falou, que é muito interessante, que eu penso que cabe perfeitamente nessa matéria hoje, que ele falou assim, o autismo seria mais ou menos como se fosse um copo de água para dar a crise,
Palavras dele na palestra que ele nos deu. Às vezes acontece um fato grave e o autista não entra em crise. Acontece outro fato grave e o autista não entra em crise. Porém, o autismo não é aquele ser humano que a hora que ele chega em casa, deita e ele descarrega. Não, ele guarda o autismo, a crise, com ele. A hora que está o copo cheio, às vezes uma coisa simples dá o start, só que ele já está na saturação do autismo dele. Às vezes acontece uma coisa simples e ele entra em crise. Não é que ele é violento, ele é agressivo. Ele tem autismo, ele tem que ser tratado com cuidados diferentes, cuidados especiais. E é o que eu falei, o Leandro Augusto é um excelente profissional no bombeiro, mas e o conhecimento dele com o autismo? Para treinar professores, monitores, como conter um autista. Só quem é pai conhece, estuda. Só quem estuda sabe como conter. Não é simples como se está achando que uma simples palestras de alguns minutos ou horas vai profissionalizar todos como cuidar de uma criança autista. Pense nisso, senhores. Vocês acham que essa criança merecia ter sofrido todas essas lesões? Precisava alguém ter jogado ao chão, sentado, ajoelhado ou feito qualquer coisa sobre ela? Uma criança de 8 anos? Agora nós vamos encaminhar isso para a Casa Militar e vamos verificar qual vai ser o retorno dessa situação. É isso que eu falo para vocês. Isso está acontecendo dentro da Secretaria de Educação. Dá vontade de perguntar, o secretário de Educação tem filhos? Para saber o que essa mãe passou? Tem alguém na família dele com autismo para saber o que essa mãe passou? Que conhecimento o secretário tem nessa área? O que os vereadores estão fazendo? Não sei, não vejo nada dos vereadores nessa situação. E essa agressão que aconteceu dentro de uma escola, vê se algum vereador falou alguma coisa. Vê se fizeram alguma apuração. Vê se foram na escola saber o que estava acontecendo. Vocês querem ver uma coisa? Sabe aquele vereador que fala, que defende as monitoras do autismo? Vê se ele foi na escola, acho que nem está sabendo disso aqui, ó. Depois fala, é o que eu sempre falo, blá, 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 blá. Senhores, fiz o jornal sem nossos intervalos. Peço desculpas, mas realmente é revoltante o que aconteceu a semana passada dentro das escolas de Mogi Guaçu. E depois vem falar que a escola recebe medalhas de condecoração em Mogi Guaçu. Boa noite, senhores. Gostaria que fosse um final alegre e feliz, mas não vai ser e não é mesmo. Obrigado a todos vocês. Fiquem com Deus, que Ele possa abençoar todos nós e até amanhã.